Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Jovem, podcast saindo fora do dia habitual, Tatu tá no Projeto Rondon, em Cariaçu, Minas Gerais, né? Operação Sul de Minas 1. Então, na correria aqui, não deu pra gravar na segunda-feira, como de costume. Eu até tentei, mas tá com tanto sono que só tava saindo abobrinha. Quem viu a live no TikTok viu que não foi mais ou menos. Então, gravando hoje, terça-feira, dia 21, o episódio sai já. E, bom, a ideia é a gente falar hoje de uma coisa que está afetando muito nossa equipe aqui em Cariaçu, no Projeto Rondon, né? Que é o famoso veranico de janeiro. Então, como que a gente vai atuar? Aqui para a equipe é muito fácil. Mete água, protetor solar e vamos que vamos, né? Todo mundo bem alimentadinho. Mas e para nossas plantas? Como que a gente prepara ela para passar pelos veranicos? E quando tem o veranico, como a gente atua? Então, esse vai ser a nossa temática de hoje, perfeito? Então, vamos lá. O que é o veranico, que a gente chama? Bom, verão, estação do ano do calor, caracteriza nosso país, né? Principalmente para nós aqui no centro-oeste e sudeste, o verão é a estação mais chuvosa que a gente tem, perfeito? E altas temperaturas quando a gente pensa no verão. O grande problema é que durante os períodos chuvosos, no verão, a gente tem curtos períodos, ou cada vez mais está ficando longo, períodos sem chuva. E aí cria um grande problema. O nosso verão é caracterizado por altas temperaturas, alta umidade e chuva, precipitação e alta insolação. A gente tem o sol muito forte. Então isso é o que a plantinha precisa. Ela precisa disso. Temperatura mais alta, entre 25 e 30 graus, que é o interessante. A chuva vai molhar e vai abastecer o estoque de água no solo e vai aumentar a umidade relativa do ar. Então a gente dá as condições perfeitas para a planta crescer, né? Se a gente pega durante o verão é difícil invernar, a gente ficar com vários dias de muita chuva, né? Então chove todo dia, então um ou outro dia chuvas mais longas, fica um dia inteiro chovendo, mas chuvas intercaladas de sol. Então eu tenho nuvens que faz sombra, que não é bom, mas eu tenho os períodos de sol, de alta radiação na incidência luminosa, que faz com que a planta cresça. O grande problema nosso no veranico é que eu fico sem o período de chuva. Então, o que vai acontecer? Quando a gente está chovendo durante o verão, fica aquele mormaçozinho, aquela condição de ambiente abafado, a planta ama essa condição. Ela ama, porque dá a condição perfeita para ela crescer. O problema da gente ficar sem chuva por longos dias, né, mais de 3, e se alongando, como esse aqui, pelo menos aqui em Cariaçu, já faz uns 4, 5 dias que não chove, é que, como eu não tenho umidade no ar, a temperatura sobe, que a umidade do ar regula a sensação térmica e a temperatura para ficar mais ameno e para ficar próxima ali entre os 25 e 30 que eu já falei. Então, quando eu não tenho isso, a temperatura sobe demais e aí eu começo a causar estresse. Como eu não tenho nuvem no sol também, a incidência de radiação é alta, eu começo a ter outro tipo de estresse para a planta. Então, eu vou ter um estresse térmico e um estresse por excesso de radiação, tá? E aí a fotossíntese vai lá embaixo. E o outro perrengue é, com a umidade diminuindo, a planta vai diminuir a taxa de crescimento e o solo começa a secar. Se esse veranico for longo demais, todo o estoque de água do solo que está ali, ele vai acabando, a planta vai sofrendo. E aí eu vou tendo queda de produtividade, né? Isso para nós aqui no Sudeste, aqui em Minas, São Paulo, normalmente os veranicos não são tão longos, mas a gente tem nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, inclusive a equipe que está com a equipe da UFLA aqui em Cariaçu é uma equipe do Rio Grande do Sul, ali em Novo Hamburgo, eles estavam falando que para eles faz uns bons dias que não chove. E como bom agrônomo que eu sou, eu tento acompanhar o mercado, né? Mas fruticultura a gente vê que os produtores de soja lá no sul já estão sofrendo com esse veranico muito longo, essa estiagem muito longa, que a produtividade da soja está caindo. Para a gente da fruticultura, não é tão ruim esse veranico quando ele é curto, tá? É porque a fruta ela é muito prejudicada por chuva durante a colheita, né? A maior parte das frutas a gente está colheu, está colhendo nessa época chuvosa. Então, se eu tenho seca na colheita, uma seca moderada, o fruto continua mais doce, porque não tem água para diluir o açúcar dele e evita rachamento de fruto, porque a planta vai puxando água, vai jogando para o fruto, às vezes ele já está túrgido e tem de caber mais água, ele acaba estourando. Para a uva, a mesma coisa, a gente tem bons vinhos em anos de seca, porque concentra muito
tudo que tem dentro da baga, mas o produtor de grão não gosta. E para nós da fruta, se esse período se alongar demais, também vai ser prejudicial, principalmente na finalização de crescimento do fruto. Aí a gente perde calibre porque a planta está ativamente fazendo a planta crescer, e se está faltando isso aí, complica. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, principalmente quem está com os frutos de final de verão mais tardios, né? O pessoal de maçã que vai alongar ali até mais tarde essa produção, o pessoal que produz caqui, que produz atemoia, o próprio produtor de goiaba também, que está no ciclo comum. A gente tem que tomar cuidado com o veranico, que eu posso ter frutos de calibre menor, né? Então eu tenho que preparar a planta para passar por esses estresses. Qual que é a melhor forma de passar por um veranico, moçada? Primeiro é ter irrigação. No caso de um produtor de grãos, às vezes a região dele não vale a pena, um pivô, um investimento absurdo, tá? Mas nós aqui da fruticultura temos menos áreas, talvez uma irrigação por gotejo, irrigação por microaspersão, resolve o nosso problema, pronto, tá o veranico lá, água no pezinho da planta, vida que segue. Pra gente muito melhor, não tendo água em cima, o fruto a gente controla a quantidade de água, não vai estourar fruto e vou diminuir muito a incidência de doenças, principalmente. Se eu não conseguir ter irrigação, coloca no planejamento de investimentos, tá? Isso é muito importante, porque irrigação é tão importante quanto um seguro para o fruticultor. Tem ano que eu não vou precisar usar, mas tem ano que ela vai me ajudar e aí que eu aumento a minha margem de produção. Ela se paga. Nesse ano que ela for necessária, ela já pagou o investimento que a gente fez nela ali, tá bom? Bom, Tatu, não tem irrigação, mas mesmo com irrigação, tá muito calor, tá muito quente. Como que eu vou fazer isso aí? Então, para preparar a planta para o veranico, o ideal, assim, Tatu tá gravando o podcast meio fora de época, a gente devia ter gravado um pouquinho antes do veranico iniciar, né? Mas o que eu deveria ter feito, já fica de dica pro ano que vem, tá? Moçada, se tiver algum barulho alheio, a gente tá numa escola aqui, a escola tá funcionando, né? Período de férias, mas o pessoal tá fazendo manutenção na escola, a secretaria funciona, né? Bom, voltando aqui, o que a gente vai fazer antes da planta? Eu preciso já começar a condicionar ela ao estresse. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso aplicar produtos que vão ajudar ela a lidar melhor com esse estresse. Já vou preparando o psicológico da planta com uma boa adubação, principalmente cálcio, boro, potássio, tá? Porque a regulação de água, abertura de estômago, tem muito a ver principalmente com potássio e boro, né? Os açúcares ali. A gente vai regular ela para o estômago funcionar bonitinho e não perder muita água, né? Ela sinalizar bem. Posso entrar com alguns produtos, como biofortificação, por exemplo, com selênio e iodo. Selênio já está sacramentado para esse tipo de estresse. E eu posso trabalhar também, o cálcio vai ajudar para a planta se manter bem estruturado. Isso é importante, tá? Então, posso já trabalhar isso para a planta. Mas quando eu tenho que fazer, começou o veranico já está moendo, eu vou entrar com esses produtos? Não é interessante, porque como a gente está falando de nutricional, né? Ou um aminoácido que a gente pode estar entrando também, que vai preparar a planta para esse estresse, os produtos hormonais, aí a gente tem vários no mercado que vão ajudar. Quando eu aplico com a planta já estressada, às vezes eu potencializo o problema, porque ela já está metabolizando esse estresse e eu botei mais um tanto de coisa para ela metabolizar. Então vai exigir muito da fisiologia da planta, pode ser que eu piore o quadro. Então a gente aplica de 15 a 20 dias antes do estresse acontecer. Então por isso que o produtor ele tem que ter histórico, que esses veranicos sempre casam na mesma época, né? Que para nossa região, a gente está falando do veranico sempre próximo a 15 de janeiro ali, é quando ele inicia. Às vezes, dependendo do ano, começa antes, começa depois, e normalmente é 2 semanas. Então, lógico, vai se alongar algum momento ao longo dos anos, vai ter uma variação, mas é muito pequena, então eu consigo me programar para isso. Passou festas, a gente já começa a preparar a planta, tá bom? É assim que a gente faz. Então, tudo que depende da fisiologia da planta, ela assimilar adubo, adubo de solo, adubo foliar, outros tipos de adubo, é muito importante aplicar antes que a planta vai precisar. Para ela absorver, metabolizar e já está preparada para isso. Aplicar no momento do estresse ou com a planta já estressada, às vezes eu posso piorar esse estresse, que eu vou dar mais coisa para a planta lidar. Tranquilo? Outra estratégia que a gente pode usar, jovens, por exemplo, protetores solares, né? Nessa época aqui a gente vai entrar com caulim, uma própria cauda bordaleza, uma cauda viçosa, um pouquinho mais de cal ali para mudar um pouquinho a cor da planta, aumentar a reflectância dela, né? Ela refletir mais luz, ela vai estar com uma incidência de radiação muito grande, né? Então, para ela não aquecer, porque com a temperatura do ar alta e a radiação incidente nela, o que eu vou ter? Eu vou aumentar o aquecimento, a temperatura da folha.
folha, ela vai transpirar mais, vai perder água e aí atrapalha demais ela. Então, se eu tiver algo que ajuda ela a refletir mais, a folha vai esquentar menos e ela vai conseguir trabalhar de forma mais interessante, tá? Então, esses são os melhores manejos, né? E aí o caulim, né, a bordaleza, a viçosa, o mesmo assim, um calzinho, né? Nunca cal virgem, porque vai queimar, mas uma cal apagada. Para mudar essa cor, eu já consigo fazer com a planta estressada, porque ele é só um protetor, ele vai ficar pro lado de fora, então a planta não precisa metabolizar. Esse é um que dá pra gente fazer quando o estresse já começou. É importante que, se puder fazer antes, muito melhor, porque a planta já entra com desempenho fisiológico top, mas se não der, aplica ali e tenta suplementar a irrigação de uma forma ou outra, tá? Isso é algo extremamente importante pra gente fazer, nem que às vezes precisa, principalmente plantios novos, vai com o tancão 10 litros uma vez na semana, 2 vezes, para manter essa água ali. Plantas jovens até 1 ano sofrem muito com veranico. Uma planta adulta com bom sistema reticular tá tranquilo. E aí, já pegando o gancho, né? Como que a gente trabalha a longo prazo a prevenção de estresse por veranicos, né? Construindo um excelente sistema reticular, tá? Se a planta tiver um sistema reticular que explora bem o solo, tanto de forma lateral como em profundidade, ela não vai sofrer tanto estresse hídrico, vai sofrer menos, né? Mesmo que ela esteja transpirando muito, a planta tem de onde pegar água, porque o solo evapora de cima para baixo, tá? Então ela vai com raízes profundas, ela vai estar absorvendo, vai estar aproveitando os nutrientes que estão ali no solo. Show de bola? Jovem, a princípio a ideia de manejo de veranico é mais ou menos isso, né? O veranico não ocorre só em janeiro, ele ocorre em outras épocas durante a estação chuvosa, então é importante a gente conhecer o nosso ambiente de produção para trabalhar. Não sei se eu esqueci alguma técnica, alguma coisa, então deixe nos comentários dos posts aí do Instagram, TikTok, no próprio agregador de podcast, né, principalmente Spotify, que se faltou a gente comenta aí, a gente faz alguma postagem complementando esse conteúdo. No mais, um abraço e até semana que vem. E não deixe de seguir o UFLA no Rondon para vocês acompanharem a nossa missão aqui, que tem muito a ver com fruticultura, muito a ver com agricultura aqui. Show? Até mais, jovem!